Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Aqui quem vos fala é a missionária Rose. Hoje nós iremos fazer um breve estudo do Salmo 20. O Salmo 20 é uma oração coletiva que serve como um prelúdio para uma batalha. O estudo bíblico do Salmo 20 mostra como o povo recorre ao Senhor e confia nele diante das adversidades atribuídos ao rei Davi. Este salmo ele é uma invocação à confiança em Deus e um lembrete de que a verdadeira vitória vem dele. A maioria dos estudiosos entende que o Salmo 20 está conectado ao Salmo 21, enquanto o primeiro registra a oração do povo ao Senhor em favor do rei na batalha. O segundo traz um louvor a Deus pós-vitória pela oração respondida, confiando em Deus na batalha, uma oração pela vitória do rei. Salmo 20, 1:5. Recebendo a soberania de Deus, um encorajamento pela fé no Senhor. Salmo 20, 6 e 8. Chamando pela vitória divina, uma petição final ao Senhor por salvação e vitória. Salmos 20, verso 9. Nesta primeira sessão, o Salmo 20 ele mostra o povo de Deus orando fervorosamente por seu rei. A preocupação especial da comunidade da aliança com seu líder deve ser entendida no contexto de que o rei era ungido de Deus diante do povo. Inclusive, frequentemente, o rei era visto como a vida e fôlego de Israel como nação. Além disso, a dinastia de Davi havia sido escolhida por Deus para ser a linhagem através do qual o Messias haveria de vir ao mundo. O Salmo, ele começa com um pedido para que Deus responda o rei em tempos de angústia e envie ajuda desde o santuário. O tempo de angústia referido neste salmo era o dia de uma batalha iminente. Então o povo ora a Deus buscando proteção divina. É interessante notar que nesta parte o salmista emprega a expressão Deus de Jacó, que aponta para o compromisso de Deus com a família da aliança e que muitas das vezes relembra o princípio de que Deus é o defensor dos fracos e necessitados. O versículo 2 deste salmo faz referência ao santuário como um lugar de santidade. O santuário estava em Sião, o lugar onde a arca de Deus estava localizada. Naquele contexto, Jerusalém, a fortaleza de Sião, era vista como um tipo de capital do reino de Deus na terra. Este verso ele destaca a importância da manifestação da presença de Deus no meio do seu povo e de como ele é a fonte de todo o socorro. No verso 3 do Salmo 20, encontramos uma referência aos sacrifícios e ofertas a Deus, que são vistos como um ato de consagração ao Senhor. No contexto do Antigo Testamento, esses rituais não eram meras formalidades, mas sim um meio de buscar a vontade de Deus, render-se graças e ter comunhão com Ele. Em seguida, o Salmo traz uma oração para que Deus conceda ao rei desejos do seu coração e faça prosperar os seus planos. Mas é importante entender que esta não é uma petição para que Deus conceda qualquer coisa que o coração humano deseje. Este verso ele deve ser entendido em conexão direta com os versos anteriores que mostram um rei comprometido com a palavra de Deus e com o culto divino. Dessa forma, podemos dizer que os desejos do coração citado nestes salmos são os desejos do coração de alguém completamente devotado ao Senhor, que reconhece a importância da presença divina. Alguém que tem como a sua maior preocupação estar em plena comunhão com o Senhor.
Considerando tudo isso, este versículo ele mostra que a estratégia humana ela é limitada e que a verdadeira vitória ela só pode vir de Deus. Finalmente, o verso 5, ele serve como um grito de guerra e um sinal de vitória, onde o povo declara que erguerá estandartes em nome de Deus. Este ato simboliza a confiança do povo em Deus para a vitória. Em outras palavras, este verso ele mostra como o povo de Deus tem a certeza da vitória antes mesmo de começá-la. Nós temos que ter essa confiança no nosso coração. Isso é fé. É você crer que você já venceu antes mesmo daquela batalha ela ter se iniciado. Reconhecendo a soberania de Deus, Salmos 20, do 6 ao 8, a identidade de quem fala nesta parte do Salmo 20, ela é discutida entre os estudiosos. Alguns acreditam que se trata do próprio rei, enquanto outros acreditam que se trata de uma fala unificada da congregação de Israel. Seja como for, que se tem nessa sessão é uma expressão da confiança inabalável na vitória que vem de Deus. Na sequência, o verso 6, ele traz uma confissão de fé no Senhor, afirmando que Deus, no seu santo céu, haveria de responder favoravelmente àquela oração com o poder do Salvador da sua mão direita. Este verso ele deixa claro que a vitória ela é assegurada não por méritos humanos, mas pela graça e o poder de Deus. Já no verso 7 do Salmos 20, é o mais lembrado entre todos os versos do Salmo 20. Nele, o salmista escreve: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos no Senhor nosso Deus. Com essas palavras, a oração do Salmo 20 contrasta a confiança em recursos militares, como carros e cavalos, como a confiança no nome do Senhor. O povo de Deus reconhece que os recursos humanos, por mais que pareçam formidavelmente poderosos, são inúteis sem a bênção, sem a unção e sem a presença de Deus. Este versículo também faz um eco ao êxodo dos filhos de Israel no Egito, onde Deus demonstrou o seu poder ao derrotar o exército dos egípcios, que eram bem equipados com carros e cavalos. Êxodo 14, enquanto os ímpios se vangloriam seus recursos terrenos, o povo de Deus sabe que a sua glória está no nome do Senhor. Também neste verso, pela terceira vez, a oração do Salmo 20 faz menção ao nome de Deus. O povo que clamava ao Senhor por auxílio não tinha dúvidas de que Deus estava entronizado em seu meio e que aquela batalha ela não era motivada simplesmente por meros propósitos terrenos, mas principalmente pela defesa da glória do nome divino. Depois, no verso 8, reitera a ideia de que enquanto os inimigos podem cair e falhar, o povo de Deus permanecerá de pé, pois a sua confiança está no Senhor. Aqui cabe a argumentação do apóstolo Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Romanos 8, 31. O Salmo 20 que se encerra com um clamor coletivo por salvação e vitória. Os eruditos têm interpretado este versículo de duas maneiras. Alguns acreditam que o rei mencionado neste versículo é uma referência ao rei Davi. Já outros defendem que o rei neste versículo ele é uma referência ao próprio Deus, como o grande rei que escuta e responde o clamor do seu povo. De qualquer maneira, neste versículo, a oração do Salmo 20 ela é encerrada de modo a reconhecer que a vitória final sempre pertence a Deus. Isso quer que, em sua conclusão, o Salmo 20 uma vez mais relembra a soberania de Deus.
o rei cujo governo jamais terá fim e que, de acordo com a sua providência, ele intervém no momento certo em favor do seu povo. Além disso, uma última análise: este salmo aponta para a pessoa de Cristo, o verdadeiro Rei dos Reis, a quem Davi apenas pregoava e que trará a vitória final sobre todas as forças do mal. Então nós temos que crer, nós temos que nos apegar a essa oração e a confiança que esse povo tinha no Rei dos Reis. Muitas das vezes nós nos afastamos do Senhor porque a nossa confiança ela é muito limitada. Mas nós temos que ter aquela confiança que aquele povo teve em saber que se eles orassem, Deus ele iria responder. Então eu quero te encorajar a orar, crer e esperar no tempo de Deus e que seja feita a vontade de Deus e não a nossa, porque o coração do homem ele é enganoso, mas o de Deus não. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas o Senhor ele sabe. Então entregue a sua vida, a sua confiança, a sua fé. Descanse no Senhor para você ver a sua vida sendo transformada. Amém? Que essa palavra possa entrar no íntimo do seu coração. Já compartilhe essa mensagem com alguém que você ama e já se inscreva no nosso canal. E que a paz seja na sua vida. Jesus está voltando. Não permita que o inimigo roube a sua coroa.